Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro, da Escola de Administração da UFBA, e essa é uma aula de custos e tributos, também pegando um pouco sobre precificação. Continuando a aula de precificação, incluindo alguns detalhes sobre tributos. Bom, para a gente começar falando de tributos, a gente tem que pensar e ter sempre em mente que os tributos eles representam uma parcela bem grande de tudo que a gente consome, tá? Eu nem sei dizer, por exemplo, se esses percentuais estão completamente atualizados, porque ainda tem variações aí que acontecem periodicamente, mas uma coisa que a gente sabe é que os produtos eles carregam consigo um percentual, em geral, muito grande dos tributos. Por força de lei, as notas fiscais elas são obrigadas a constar quanto tem de tributo, né, no comércio, então você pode verificar quando você fizer a compra quanto que tem de tributo naquela compra e você vai ver que os valores são, em geral, bem elevados. Bom, além disso, os impostos no Brasil, além do fato deles serem relevantes, os impostos no Brasil também, os tributos, né, eles são complexos. Tá? A gente tem tributos federais, que são importantes, a gente tem tributos estaduais importantes e a gente tem tributos municipais, que são importantes. Desses federais, os mais importantes são o imposto de renda e a contribuição social, que andam sempre junto. Muitas vezes a gente fala, inclusive, só como sendo imposto de renda, mas aí já está incluído a contribuição social. Mas a gente ainda tem PIS e COFINS, que são importantes, e ainda tem o IPI também, que é importante. Observe que eu estou falando de IR de pessoa jurídica, tá? Não falando de IR de pessoa física. Dos impostos estaduais, a gente tem o ICMS, que é uma fatia bem grande, e ele, além de ser uma fatia grande em termos de imposto, ele ainda tem uma legislação das mais complexas do mundo. Então, o ICMS ele é bem complexo, e a gente vai estudar, claro, uma pontinha só do que é a legislação do ICMS. E a gente tem o Imposto sobre Serviço, o ISS, que vai envolver todas as empresas de serviço, que ele tem uma complexidade menor, mas ele é relevante sim em termos de carga tributária para as empresas. Quando a gente junta tudo isso, obviamente que fica uma complexidade lá em cima. Bom, algumas considerações. Primeiro, a gente vai verificar que os impostos podem ser classificados como cumulativos ou não cumulativos. Cumulativos ou não cumulativos. Cumulativos são aqueles impostos que o imposto pago anteriormente na cadeia produtiva não gera crédito para o elo seguinte da cadeia. E nos não cumulativos, a gente tem que eles geram crédito. O maior exemplo disso aqui, assim, todos aqui basicamente, mas principalmente o ISS, e o exemplo de não cumulativo é o ICMS. Tá? O imposto cumulativo também é chamado de imposto em cascata, porque ele acontece em sequência no elo da cadeia produtiva. Isso implica em majoração da alíquota efetiva arrecadada pelo Estado, pela União, por quem quer que seja. No caso aqui, pelo município. Tá? Uma outra consideração a fazer é sobre especificamente o IRPJ. Existem basicamente três formas de você apurar o IRPJ, pelo lucro real, pelo lucro presumido ou pelo simples. Eu vou mostrar para vocês esses dois aqui. O simples, vocês podem pesquisar, ele é uma simplificação tributária, não envolve só o imposto de renda e contribuição social, em geral envolve mais tributos, envolvendo também inclusive PIS, COFINS, mas pode envolver até ISS, e ele é um regime simplificado, específico para algumas empresas e envolve não só o ramo de atuação da empresa, como envolve também o faturamento daquela empresa. Então vocês podem depois dar uma pesquisada. Ele é em geral bem mais simples do que o restante, mas ele não vale para todo mundo. Sobre o IRPJ, a gente tem, como eu falei, o IRPJ sobre o lucro real, e a gente tem o IRPJ sobre o lucro chamado presumido. Vamos pegar primeiro o real. Olha a DRE, isso aqui é uma DRE. Eu tenho receitas, das receitas eu tiro os gastos, né, custos e despesas. Chego no chamado lucro real, também chamado de lucro tributável, também chamado de LAIR. Sobre esse LAIR, sobre esse lucro real, que também é chamado de lucro tributável,
eu incido a tributação do imposto de renda. Então, o IR, o percentual de IR contribuição social, vai ser um percentual sobre isso aqui. Tá? Claro, se é um percentual sobre lucro real, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu coloco aqui como gasto, porque eu não posso forçar um gasto maior para ter lucro menor e, consequentemente, pagar menos imposto, porque eu teria um percentual sobre um valor menor. Tá? Então, quando a gente opta pelo lucro real, e nos casos em que há opção, porque há determinado faturamento, quando o faturamento é maior e empresas S.A.s elas são obrigadas a serem tributadas com lucro real, o fisco, a Receita Federal, fica de olho no que você pode lançar aqui como gasto. Tá? Claro, o que pode entrar como gasto? Tudo aquilo que é gasto formal. O que não é formal, obviamente que não pode. Tá? Essa é uma forma de tributação. A outra forma, que é muito comum nas empresas menores, que não são simples, é fazer o cálculo do IR pelo lucro presumido. O que é isso? A partir da receita da empresa, é criada uma base de cálculo a partir de um percentual presumido de lucro que o fisco dá. Tá? Esse lucro presumido sobre esse lucro presumido é que vai incidir a alíquota de imposto de renda de contribuição social. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Empresas de serviço têm lucro presumido, a sua maioria, de 32%. Bom, quem dá esse 32%? É a Receita, tá? É o fisco. Então, se uma empresa teve uma receita de 100, isso aqui é a receita, uma receita de 100, o fisco vai presumir que o lucro presumido dela é de R$32. Por quê? Porque é 32%. 32% de quem? Da receita. 32% de 100 dá 32. Sobre esses 32, não é que ela vai pagar 32 de imposto. Sobre esses 32 vai vir o percentual de imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social. Então, na verdade, enquanto que no lucro real eu calculo sim um lucro tributável, no lucro presumido, esse lucro tributável ele é presumido. Presume-se que é isso aqui. Pode ser que não seja. Em boa parte dos casos, ele efetivamente nem é. Mas o fisco presume que. É uma simplificação. Tá? É uma simplificação, exige muito menos rigor na contabilidade e é por isso que ele é adotado amplamente por empresas menores, né? Por empresas que são pequenas empresas, microempresas e que não são simples. Porque se você é uma microempresa, uma pequena empresa e pode ser simples, é bem provável que o simples seja muito vantajoso para você. Bom, agora falando sobre os impostos cumulativos. Vamos olhar esse exemplo aqui, acompanhe comigo esse exemplo de imposto cumulativo, no caso do ISS. Observe que eu vou considerar aqui confecção de vestuário, né, serviços relacionados à costura industrial, e eu vou considerar um ISS de 5%. Observe que eu tenho uma cadeia produtiva, eu tenho uma empresa que faz o serviço A, eu tenho uma empresa que faz o serviço B, eu tenho uma empresa que faz o serviço C e depois isso vai para o cliente final. Isso é a ideia da cadeia produtiva. A empresa de serviço A presta o serviço para B, a B presta o serviço para C, a C vende para o cliente final. Como em geral acontece, né? Dificilmente uma empresa não tem outros fornecedores ou outros clientes que também são empresas, né? Então vamos lá. Digamos que a empresa de serviço A fez o serviço para B e cobrou R$100. Sobre esses R$100 vai incidir 5% de ISS, que dá R$5. Essa empresa B pegou esse serviço, fez um outro serviço em cima para a empresa C. E para a empresa C, ela cobrou R$200. Sobre R$200, que a empresa B vendeu para a empresa C, ela vai pagar 5% de ISS, vai pagar R$10. A empresa C prestou mais um pouco de serviço vendendo para o cliente final. Pronto, está aqui o cliente final. E aí, cobrou R$400. Tá?
Sobre R$ 400, eu vou pagar ISS, 5%, e isso vai dar R$ 20. Olha o que acontece. A tributação agregada ao longo da cadeia produtiva. Claro, quem é a empresa está olhando o seu, vai olhar o seu imposto. Mas a gente precisa olhar a cadeia toda, né? Principalmente quem está pensando em legislação, quem está pensando na gestão do todo. Tem que pensar a cadeia toda. E aí eu tive aqui 5 pago no primeiro elo, 10 pago no segundo, 20 no terceiro. Eu paguei 35 de imposto, a cadeia, né, pagou 35 de imposto no total. 35 em relação ao preço final de venda, que foi 400, não dá 5%, dá 8,7%. Ou seja, o ISS, que é de 5%, ao final da cadeia, desse exemplo, tá? Que fique claro que é nesse exemplo, com esses valores, ele chegou em 8,75%. Ou seja, houve uma majoração do ISS. E por que acontece isso? Porque o ISS é um imposto cumulativo. O imposto pago antes não pode ser descontado do imposto pago no elo seguinte da cadeia. Tá? Vamos lá. Aí vamos considerar agora o seguinte, que eu tenho uma empresa que ela calculou sem ISS uma determinada atividade e obteve um total de R$ 3.800. Pronto. Foi o valor que ela chegou. Esse valor aqui é o valor que ela tem para pagar os seus custos, suas despesas e ter o seu lucro. Digamos assim, isso aqui é o preço dela, só que esse preço não tem 5% de ISS. Ela precisa incluir aqui 5% de ISS. Como é que ela faz para incluir? Para incluir esse 5% de ISS, eu preciso usar a lógica do markup. Volta lá na aula de markup. Eu pego esses 3.800 e divido por 1 menos o percentual que eu quero adicionar. 5%, vou dividir por 1 menos 0,05. Então, eu vou pegar 3.800, vou dividir por 0,95, isso vai dar 4.000. Se eu pensar que 4.000 eu vou pagar 5% de ICMS, então significa que 4.000 de ICMS eu vou pagar 200 de ICMS. Logo, eu vou ficar com 3.800, que é exatamente o que eu tinha antes. Eu não posso, prestem atenção, tá errado, eu não posso, na hora de inserir o imposto, pegar o 3.800 e multiplicar isso por 5% e depois adicionar 3.800. Se eu fizer isso, eu vou chegar a um valor menor. Isso aqui é errado. É a mesma coisa pegar, então eu vou pegar 3.800 e multiplicar por 1,05, né, que é adicionar 1 mais 0,5. Isso está errado. A conta tem que ser feita dessa forma, seguindo a lógica que a gente já estudou no markup. Vamos lá, eu não vou considerar somente o ISS na hora de calcular o imposto, eu preciso considerar outros impostos também. E aí eu tenho essa tabela aqui, que é um exemplo, né? É um exemplo para empresas prestadoras de serviços que não são optantes do Simples. Empresas prestadoras de serviço, elas vão pagar a base de cálculo de contribuição social de imposto de renda é de 32. Isso aqui é do lucro presumido, tá, gente? Elas vão pagar aí a alíquota de imposto de renda 15% mais 9, aí multiplicando a 288 com 480, mas elas vão ter ainda PIS, COFINS e ISS. Ou seja, o imposto dela, para começar, é de 16,33% do faturamento, tá? Aí vamos lá. Digamos que no escritório de arquitetura, ele tem aí um valor de serviço sem ISS, né, sem o ISS, de R$ 10.000. Sabendo que ISS e os demais impostos, que a gente já viu no exemplo anterior, que é um exemplo, para cada tipo de empresa precisa ser calculado aquilo, dá 16,33%, qual o valor do serviço com imposto? O que eu preciso fazer? Eu preciso incluir os 16,33% aqui nos 10.000. Eu vou fazer isso pegando os 10.000 dividido por 1 menos a alíquota que eu tenho aqui, de 16,33. Isso vai dar 11.951,72.
Quanto que ela vai pagar de ISS? Vamos calcular aqui, 11.951,72. De ISS não, de imposto total, né? 11.951,72 vezes os 16,33%, isso dá 1.951,72. Se eu pegar o preço 11.951,72 menos 1.951,72, isso vai me restar exatamente os 10.000, que é o que eu tinha antes, que me interessava. Ok? Vamos lá, vamos pensar agora nos impostos não cumulativos. Vou pegar aqui o exemplo do ICMS, comercialização de cerveja, mas pode ser qualquer outro. Vamos considerar uma alíquota de 17%. Eu também tenho vários elos da cadeia, né? Eu tenho aqui a fábrica, eu tenho o atacadista, eu tenho o varejista e depois eu tenho o cliente final aqui. Vamos considerar que a fábrica vendeu para o atacadista por 100. Ela vai ter um ICMS de 17%, vai ser aqui ICMS de R$17. Ela é o primeiro elo, então ela não vai se creditar em nada, ela vai ter 17 a pagar. O atacadista vendeu para o varejista por 200. Então o ICMS vai ser de R$34, que é 17% de 200, mas como 17 já foi pago na cadeia, no elo da cadeia anterior, ela paga somente a diferença disso, ela vai pagar somente o 17. Então, de fato, o que para ela aqui ela comprou por 100 e vai vender por 200, de fato ela não vai ter um custo de 100, ela vai ter um custo de 83, porque ela vai comprar por 100, mas ela vai se creditar de 17 aqui. Pronto, vamos lá. O varejista comprou por 200 e vai vender por 400. Vamos lá. 400 vezes 17% dá 68. Mas ele vai se creditar do imposto pago nos elos anteriores, que dá 34, e isso vai ter, então, um débito ou um valor a pagar de ICMS de somente 34. Observe que ele pagou 200 na compra, vendeu por 400. Quando ele pagou 200, a mercadoria de fato não custou para ele 200. Custou 200 menos o crédito de ICMS que ele teve, então custou 166. Quando eu coloco isso tudo ao longo da cadeia, foi 17 pago no primeiro elo, 17 pago no segundo elo e 34 no final, eu paguei 68. 68 de 400, que foi o preço final, dá exatamente os 17%. Ou seja, nesse caso, não tem majoração do imposto. Essa é a lógica do imposto não cumulativo, tá bom, gente? Bom, não é bem assim que funciona o pagamento de ICMS sobre especificamente cerveja. Está cada vez mais comum a antecipação tributária, ou seja, o primeiro elo paga o imposto de todos. Então, o fisco estima um determinado valor que seria pago na cadeia, um determinado preço final dessa mercadoria, e já tributa no primeiro elo como se estivesse tributando na cadeia toda. E aí o restante da cadeia não pagaria o imposto. Essa é a lógica da antecipação tributária. Vamos pegar primeiro um exemplo simples aqui. Um produto comprado agora por 140 vai ser revendido por 200. Considerando o imposto não cumulativo de 10%, qual o valor do crédito obtido, qual o valor do débito obtido do ICMS e qual o valor efetivamente pago de ICMS? Vamos lá. O preço pago ao fornecedor foi 140. Bom, 10% de 140 dá 14. Então, eu tenho um crédito aí de 14. O produto vai me custar efetivamente 126. Então, o crédito obtido de ICMS vai ser de 10% sobre o que eu paguei, R$14. Bom, quanto que eu vou ter aqui de débito de ICMS? Eu vou vender por 200, o ICMS, o débito, vai ser de 20, que é 10% de 200. Esse é o débito do ICMS. E quanto eu vou pagar efetivamente de ICMS? Ora, eu vou pagar o valor que eu tenho aqui de 20, menos o que eu tenho de crédito de ICMS já pago anterior. Então, o valor pago efetivamente vai ser de R$6. Vamos lá, vamos melhorando aqui os exemplos. Vamos considerar uma cadeira que foi comprada por R$100, com 18% de ICMS. Ao custo da cadeira, eu vou acrescentar R$80. Esse R$80 é para cobrir as minhas despesas e é o meu lucro, tá? É como se fosse um markup, só que ao invés do markup, nesse caso, ser um multiplicador, eu estou dizendo que vai ser em valor. R$80 é o que eu tenho que ganhar em cima dessa cadeira.
Considerando ICMS de 18%, qual o preço de venda da cadeira? Vamos lá. Eu vou pagar R$100 ao meu fornecedor. Pronto. Sobre esses R$100, eu tenho um crédito de ICMS, que é 18% de 100, dá 18. Então, a cadeira me custa 82. Sobre esses 82, eu vou adicionar despesas e lucro, esse 80 daqui. Então, eu vou chegar numa base de 162. Pronto, é isso aí que eu vou considerar. Agora, eu vou embutir o ICMS da venda. Ou seja, eu vou dividir isso por 1 menos o percentual que eu quero. 1 menos 18%, 0,18. E eu vou chegar ao preço de R$ 197,56. Pronto. 197,56, quando eu vender, vai ter lá a tributação de 18% de ICMS. Então, o crédito, o débito é isso aqui, ó, 35,56. Mas eu não vou pagar esses 35,56, afinal de contas eu tenho 18 de crédito. Então o valor efetivamente a pagar de ICMS é 17,56. Ok? Bom, se você tiver dúvidas, poste sua dúvida no nosso fórum, no Fórum Tira Dúvidas, e anote também para a gente discutir na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro 5. Ok? Até a próxima.